mas eu acho que é suficiente para que a gente possa fazer uma boa, dar uma boa recapitulada no conteúdo. Como o último conteúdo foi o conteúdo sobre vias, e sobre, dentre elas, algumas vias reflexas, nós iniciaremos exatamente pelo conteúdo que nós não fizemos ainda nenhum tipo de revisão, exatamente o conteúdo das tais vias. Depois do conteúdo das tais vias, a gente vai falar um pouco sobre o diencéfalo, separados nas áreas que nós já conhecemos, e principalmente sobre as atividades nucleadas de tálamo e hipotálamo. Com relação aos exames por imagem, as ressonâncias nuclear magnéticas, vocês têm o vídeo, e aqueles que não tenham o vídeo eu vou passar também. Sou eu falando, dando a mesma aula que daria aqui para vocês, então vocês também não serão prejudicados com relação a isso. Então vamos falar um pouco sobre aquilo que ainda não revisamos, sobre aquilo que vimos apenas uma única vez. Vamos falar sobre essas vias. Trazendo aí a primeira via que foi comentada ali na última aula, na aula passada, uma via reflexa do reflexo corneano. Essa via reflexa é a primeira a ser analisada. É uma via muito testada em indivíduos que têm alteração ou tiveram patologias ligadas ao sistema nervoso central ou ao sistema nervoso periférico e que vieram a ter acometimento da neurotransmissão motora ou sonestésica para a região do globo ocular ou da musculatura da mímica facial, dentre eles a musculatura orbital do olho, parte orbital e palpebral. Então é muito comum o uso na semiologia dos testes ali de reflexo corneano para essas patologias, ligadas a transtornos do sistema nervoso central, como traumatismo cranioencefálico, acidente vascular encefálico isquêmico hemorrágico, até ao ponto de alterações motoras ou sonestésicas ligadas ao sistema periférico, como alteração da inervação facial, como alteração da inervação trigeminal, em pacientes, por exemplo, com paralisia de Bell, que é um tipo de paralisia da inervação facial, que inclusive acomete a hemiface toda, do lado da compressão da inervação, com fatores de causa, como compressão da inervação, no caso síndromes compartimentais no trajeto da inervação facial, ou alterações térmicas, choque térmico para a inervação facial. Por isso, dentro da semiologia, da propedêutica soberana, da avaliação anamnética e sua condução da área médica, o reflexo corneano tem que ser aprendido e tem que ser utilizado para fechamento de diagnóstico quando o indivíduo ele não demonstra, ele não exterioriza a movimentação palpebral. Como o reflexo é induzido? O indivíduo ele tem como meio, como input inicial, a colocação de um cotonete ou um filamento de algodão na região de córnea, consequentemente, como resposta a esse estímulo, a contração, a atividade motora, a liberação colinérgica no músculo orbicular da parte palpebral. Mas até que isso possa ocorrer, nós temos um caminho esse que neuronalmente passa para a região do tronco encefálico. Então vejam só, nós temos a captação através da inervação somestésica do olho. E qual é? A inervação que trifurca trigeminal, tem ramo oftálmico, maxilar e mandibular. O ramo oftálmico acaba captando somestesicamente, sensorialmente, esse toque do algodão, do filamento de algodão ou do cotonete. Essa inervação, ela passa a realizar uma primeira sinapse no núcleo sensitivo do trigêmeo e também através de um neurônio internucial faz sinapse no núcleo de trato espinal trigeminal, e faz também sinapse contralateral facial. Isso significa que eu tenho 3 locais para sinapse. Uma primeira sinapse, ela é feita logo aqui, no núcleo sensitivo, para que o indivíduo possa interpretar inicialmente que tipo de informação foi transferida para o corpo dele. Se foi uma informação de toque leve, de pressão, de vibração, de temperatura, de dor.
Essa primeira sinapse somestésica é uma sinapse do que? Como nós vimos em outras vias, coluna dorsal, lemnisco medial e anterolateral. É uma sinapse de identificação. Então, nessa área de núcleo somestésico do trigêmeo, eu identifico o tipo de informação que ora foi despendida na região de córnea. Se eu toquei na córnea, aqui faz-se uma sinapse de identificação que foi o toque. Se eu pressionei a córnea, faz-se sinapse de identificação de uma pressão na córnea. Se eu aqueci, resfriei, se eu furei, ou seja, essas sensações de tato, pressão, vibração, estiramento, temperatura, dor, elas caminham pelo nervo aqui, o ramo oftálmico, faz sinapse para a identificação do tipo de estímulo, ok? Então, nesse primeiro núcleo, há de se identificar o tipo de estímulo. Que estímulo foi esse? Foi um estímulo de calor, de frio, de toque, de pressão, de vibração, de estiramento, de dor, não é? Bom, esse mesmo estímulo, diga. Essa aqui é de identificação, porque é o núcleo sensitivo que eu terei aqui. Só tenho esse núcleo, por enquanto. Tá? Então, eu interpreto como uma sinapse de identificação. Tá? Depois eu passo para onde? Para o nervo facial. Essa sinapse agora, ela é feita através de quem? De um neurônio internuncial, através de um interneurônio. O que é um neurônio internuncial? É um neurônio intermediário entre a primeira e a segunda sinapse. O que significa que essa informação cruza, ela decursa. Então, primeiro eu identifico o tipo de estímulo, cruzo para o lado contralateral no núcleo facial para uma segunda sinapse. Essa segunda sinapse é uma sinapse que transfere a informação do tipo de estímulo para a atividade o quê? Motora. Então significa que daqui para cá eu terei o quê? Atividade para as áreas contralaterais da minha face, fazendo com que o paciente tenha contração dos músculos da mímica e dentre os músculos da mímica, o outro orbicular do olho parte o quê? Palpebral. Professor, então quando eu toco aqui na córnea do lado direito, eu pisco ambos os olhos? Sim, por atividade reflexa, conduz para o lado contralateral, e a ideia é que, se de maneira satisfatória eu tiver uma saúde da via contralateral, há de piscar ambos os olhos. Ao mesmo tempo, essa informação de identificação também é transferida para onde? Ela é transferida ipsilateralmente para o outro centro neural aqui do facial, do mesmo lado, agora, de maneira motora, para a realização da contração também do músculo orbicular do olho, parte palpebral. Então veja, eu tenho uma primeira identificação do estímulo e duas outras sinapses do que? De atividade ou para atividade motora. Tá? Então toca-se o olho na região de córnea e aí transfere-se a informação de toque, a mesma é interpretada e identificada como toque, depois transferida contralateralmente para os músculos da mímica e dentre eles o orbicular, parte palpebral contralateral, por isso a piscada é bilateral e ipsilateralmente, obviamente, para piscar aquele olho que está recebendo essa injúria, esse aporte do toque estereoceptivo. Tudo bem? Então eu tenho um núcleo somestésico e eu tenho dois núcleos aqui que são núcleos para atividade motora do nervo facial. Pergunta do Pedro, extremamente interessante a observação.
Quando outros estímulos eu tiver, que não sejam estímulos corneanos, isso realmente vai acontecer. Eu terei um estímulo da intensidade da pressão que houve depois da identificação e depois da localização, porque esse estímulo vai para onde? Vai ter que ir para o sistema nervoso central para saber que foi o olho que foi tocado, ok? Aqui é um ato que? Reflexo. Quando é ato reflexo, não há intensidade de estímulo, tudo bem? Então eu não preciso esperar a intensidade do estímulo para ter o ato reflexo. Por isso que eu nem interpreto a intensidade do estímulo. Imagina você, Pedro, colocar a mão num fogão, né? E não notar que a boca do fogão está quente. Você não precisa esperar aumentar a intensidade do estímulo para retirar. Então você já tem uma atividade o quê? De remoção do membro de maneira reflexa. Claro que se você tiver alguma degeneração na via sensitiva, você vai queimar a mão, senão você vai retirar por ato reflexo. Então quando a gente fala de ato reflexo, importa o que? O tipo do estímulo. Teve o tipo de estímulo, retirou a mão, ok? Então nem modula-se esse estímulo, retira-se por atividade reflexa. Pessoal, alguma dúvida do reflexo corneano? Diga. O núcleo facial é fazer, tipo, as fibras vão em contralateral e no núcleo do trigêmeo é ipsilateral? Ipsilateral e contralateral. Contralateral é só o facial que faz. Contralateral vai para a inervação facial. Tá? Ipsilateral, a gente tem o trato aqui do trigêmeo. Tá? Então faz uma sinapse contralateral e uma sinapse ipsilateral. Ipsilateral no núcleo trigeminal, motor. Contralateral no núcleo facial. Ah, professor, o que acontece? Eu posso ter atividades contralaterais no núcleo trigeminal? Não, você não pode. E por que você não tem contralateral? Por que você não tem trigêmeo atuando contralateralmente? Você não tem porque você não vai lacrimejar esse olho. Você vai lacrimejar só qual olho? O olho que foi tocado. Lembra? O nervo petroso maior? Vamos lá, pessoal. Conversem comigo. O que nós tínhamos aqui? Qual glândula? Glândula lacrimal. A glândula lacrimal é inervada por qual nervo? Nervo petroso maior. O nervo petroso maior é uma raiz de quem? Do trigêmeo. Então você só vai lacrimejar do lado que foi o quê? Tocado. Não há sinapse contralateral para núcleo trigeminal. Então você não vai lacrimejar o outro olho. O outro olho fecha junto, mas quem vai lacrimejar é o olho desse lado. Em detrimento a isso, essa imagem não mostra, mas há sinapse no núcleo facial desse lado também. Não sei se eu fui claro na minha observação. Estou adorando isso, vocês estão perguntando porque vocês estão interessados e a minha função é responder. É assim que tinha que ter sido desde o começo. Então vamos lá. Toquei no olho, não toquei? Sim ou não? Sim. Esse toque caminhou por qual nervo? Vamos, gente, sequência que está estudando para a prova. Oftálmico. Oftálmico fez sinapse em qual núcleo? Sensitivo do trigêmeo. Para eu interpretar o tipo de estímulo, que foi um toque. Interpretou? Interpretou. Isso aqui fica só aqui? Claro que não. Isso aqui vai ser interpretado como toque lá no homúnculo também. Só que como eu tenho uma atividade reflexa também, porque tenho caminho de neurônio internucial, então tenho atividade reflexa, a sinapse de identificação leva para um núcleo contralateral, o motor de quem? Do facial, para mudança dos músculos da mímica, inclusive do orbicular, parte orbital e palpebral. Da mesma maneira, essa sinapse de identificação vem para onde? Para qual núcleo? Do trigêmeo. Para que ocorra o quê? Para que eu tenha um aumento do processo da produção da lágrima. Eu aumente, aí começa a lacrimejar cada vez mais. Eu tenho sinapse para lacrimejar no núcleo contralateral? Não, vai lacrimejar onde foi tocado. Onde não foi tocado, não.
onde não foi tocado fecha, mas não lacrimeja. Na imagem está faltando o núcleo facial deste lado? Sim, também haverá sinapse, perdão aqui, para demonstrar a contração. Aqui dá para mostrar a via facial, tá vendo? A via facial, mas tem que mostrar a via facial, mostrando que aqui também sai do núcleo facial e não só do núcleo trigeminal, sim ou não? Tá? Então, núcleo facial e trigeminal do mesmo lado e núcleo facial do lado oposto, tudo bem? Para o lado oposto. Alguma dúvida? Conversem comigo e digam. Vocês poderiam responder? Está tudo bem? Tudo certo. Então tá bom. Vamos para o próximo então. Pessoal, agora é o momento de tirar a dúvida, de perguntar, levantar a mão e falar: não entendi. Entendi. O que a gente tem aqui? O tronco encefálico mais uma vez. Uma vista posterior do tronco encefálico. Dá para notar que aqui é mesencéfalo, dá para notar que aqui é ponte, dá para notar que aqui é bulbo. E nós vamos trabalhar com a dor. O estímulo doloroso que entra via corno posterior da medula, faz sinapse aqui, ó, na lâmina 2 de Rexed, cruza, olha lá, vai contralateral e vai para o trato espinotalâmico lateral, da dor rápida, da dor aguda, não é? Das fibras que nós conhecemos. E ao mesmo tempo, como eu tenho uma atuação contralateral e ipsilateral, há mais uma vez o nosso neurônio internucial, um interneurônio, que ao mesmo tempo que a informação dolorosa faz sinapse para cruzar e subir até lá no tálamo para ser identificada como dor, essa informação também sobe por essa fibra aqui, ó. Essa fibra, ela é uma fibra ascendente das vias que são coluna dorsal e menisco medial. A informação, então, ela subirá pelo trato de dor? Sim. E ela subirá pelo trato de somestesia geral? Sim. Quando essa informação sobe pela somestesia geral, ela chega em duas áreas. Uma área profunda na ponte e uma área perijacente ao aqueduto mesencefálico. Substância cinzenta periaquedutal mesencefálica e núcleo magno, da RAF. Ambas essas substâncias são produtoras de quem? De opiáceos endógenos, opioides endógenos. O núcleo magno da RAF quase não produz serotonina. Ele produzirá mais quem? Beta-endorfina, beta-encefalina, alfa-endorfina, alfa-encefalina. A substância cinzenta periaquedutal mesencefálica também, só que além disso, ela divide essa prerrogativa funcional na produção também de serotonina, que de certa maneira compete por sítios de ligação por receptores de substâncias que são algogênicas da dor. Então, quanto mais serotonina eu tenho, menos sítios de ligação para a substância algogênica eu tenho, menos lugar para a prostaglandina se ligar, menos lugar para a ciclooxigenase 2 se ligar, menos lugar para a substância P se ligar, você entende ou não? Então os neurotransmissores, eles se veem ali dolorosos, não se veem com sítios de ligação suficientes, porque eu tenho uma grande produção serotoninérgica. Então, mais uma vez, o que significa via analgésica? Significa que essa via é funcional e funcionante em cada um de nós 24 horas por dia.
Isso está funcionando em mim, no Pedro, na Letícia, na Isa, em todo mundo nesse momento, na Bárbara, todo mundo está funcionando a via analgésica. Imagine que vocês estão sentados aí há mais ou menos meia hora. Vocês não repararam, mas se eu começar a contar que daqui a pouco para vocês, que daqui a pouco vocês vão começar com desconforto no bumbum aí, no cotovelo, que estão apoiados, já que vocês vão começar a se mexer. Já está se mexendo lá. Já está se mexendo. Por quê? Porque até então essa via analgésica, ela passa imperceptível. Ela faz com que essas outras informações dolorosas mais brandas não sejam percebidas pelo indivíduo. Então a todo momento no seu, no meu, no nosso cérebro a gente está liberando quem? Beta-endorfina, beta-encefalina, alfa-endorfina, alfa-encefalina e serotonina, sim ou não? A todo momento. Só que se eu falo para você alguma coisa nesse sentido, que vai começar a doer, porque faz muito tempo que você está sentado, você começa a aumentar a liberação o quê? Dopaminérgica. Para que é a dopamina no sistema nervoso central? Vigília, pensamento lógico abstrato, raciocínio complexo. E isso diminui sítio ativo de ligação de quem? De serotonina. Diminui serotonina, liga a dopamina, você fica em vigília, consequentemente, se aumenta sítio ativo para ligação de substâncias algogênicas. Por isso que o cara, quando está estressado, por isso quando o cara está muito atento, o paciente com dor crônica hipervigilante, sabe aquele senhorzinho que vai sentar no sofá para assistir qualquer outra coisa e fica assim, ó, procurando onde está doendo hoje? Isso é hipervigilância, é aumento de liberação dopaminérgica, diminuição de liberação de serotonina, consequentemente a abertura de sítios ativos para ligação de substâncias da dor. Quando a gente trabalha com um paciente com dor crônica, nós não trabalhamos só a lesão que ele tem no joelho, no quadril, no tornozelo ou qualquer lugar que seja. A gente trabalha o sistema nervoso central desse paciente. A gente tem que diminuir a expectativa da dor crônica desse paciente. Então, professor, quer dizer que um paciente com dor crônica, ele pode se beneficiar com antidepressivo? Claro, e se beneficia. Qual que é a medicação hoje mais usada para dor crônica no mundo? Antidepressivo, em osteoartrose de joelho, que é a minha área de atuação na físio, é duoloxetina, que é um antidepressivo. A medicação hoje que mais se prescreve para osteoartrose de joelho, para dor em osteoartrose de joelho, é duoloxetina. Por quê? Para ver se consegue diminuir a captação dopaminérgica, deixar o cara mais calmo e fechar sítio ativo para ligação de substância algogênica. É assim que funciona. Já ouviram falar de citalopram e escitalopram? Essas medicações são o quê? Inibidores seletivos de recaptação de serotonina, IRS. Então eu tenho inibidores seletivos de recaptação de serotonina. O que ele faz? Inibe com que essa serotonina seja recaptada. Aumenta a neurotransmissão de serotonina, aumenta o nível de serotonina utilizado pelo cérebro, diminui o da dopamina, consequentemente diminui a captação da dor. Deu para entender? Então o paciente que tem dor crônica a gente tem que atuar perifericamente e centralmente. Moral da história, deu para entender as relações aqui? Então primeiro eu tenho uma aferência dolorosa, faz sinapse no corno posterior da medula, que é um corno sensitivo, vai contralateralmente pelo trato espinotalâmico lateral para ser interpretado como dor no tálamo, sim ou não? E ipsilateralmente sobe pelo nosso grácil e cuneiforme. E ipsilateralmente faz sinapses nesses dois locais, estimulando quem? Serotonina aqui, a substância cinzenta periaquedutal mesencefálicas, betas endorfinas e encefalinas e as alfa também, e aqui sem ser serotonina, mas as alfa e betas endorfinas. Sim ou não? Que são opioides endógenos, opiáceos para combater a dor. Volta. Isso, para dois lugares. Então vamos lá, eu vou lá e belisco o Pedro com toda a força que eu tenho numa área que quase não dói, essa área interna do braço. Então, por exemplo, ó, belisquei. Essa informação dolorosa vem plexo braquial, que é nervo misto, não é só motor. Formação sensitiva de dor vai entrar na medula aqui, não vai? Vai entrar no segmento aqui, vamos colocar medular. Entrou no segmento medular, vai entrar pelo corno posterior, ó lá.
a informação dolorosa entrou pelo corno posterior da medula. Aqui, olha lá, entrou aqui. Aqui eu tenho já o quê? Duas sinapses. Uma sinapse para um neurônio que vai cruzar contralateralmente, certo? E vai conduzir a dor, que era o nosso neurônio secundário, lembra? Nós tínhamos um neurônio primário curto para dor. Vocês lembram disso ou não? Nosso primeiro neurônio era um neurônio curto. E o segundo neurônio era um neurônio longo na dor. A sinapse, então, contralateral para levar estímulo de dor para ser interpretado no tálamo. Ao mesmo tempo, esse estímulo de dor, ele será levado para onde? Será levado pelo fascículo grácil cuneiforme para essa região profunda da ponte. Só que olha que engraçado, eu não reconheço como dor. Aliás, é isso que faz com que a substância seja liberada. O não reconhecimento do estímulo. Porque aqui esse estímulo será reconhecido como dor. Mas aqui ele será reconhecido, ou melhor, ele não será reconhecido. Então, como esse estímulo não era para vir para cá, alguém tem que bloquear esse estímulo. Porque qual estímulo que era para vir para cá? Tato, pressão, vibração, estiramento. Sim ou não? Não era coluna dorsal e menisco medial que tinha que subir por aqui? Não era grácil cuneiforme que sobe por aqui? Não é dor que sobe por aqui. Então, o estímulo de dor aqui é um estímulo diferentão. Então, como ele é diferente, ele é reconhecido como algo diferente. E como ele é algo diferente, ele já passa a ser o quê? Bloqueado por ambas essas substâncias, ou serotonina, ou endorfinas e encefalinas. Tudo bem? Ok? Professor, então eu já achei um meio de controlar a dor. É só estimular aquelas áreas. Claro, saúde. Se você estimular aquelas áreas lá, você gera analgesia no corpo? Claro, atividade física. Quando você faz atividade física, essas áreas aumentam a produção de quem? De serotonina e de opioides. Se eu, por exemplo, apertar o trapézio do Pedro aqui, tivesse um dinamômetro de pressão, um algômetro aqui de pressão, apertasse, levanta a mão quando dói, Pedro. Levantou, aí eu travo, deu lá 15 newtons força de pressão. Então o Pedro sente dor no trapézio quando eu aperto a 15 newtons força. Pedro vai lá e faz polichinelo. Precisa, né? Mas vai lá o Pedro. Tá. Aí ele volta. Eu faço uma algometria de novo. Aperta, levanta. Aí levantou. Eu travei. Deu lá 25 newtons força. Ou seja, eu tive que fazer 10 newtons força a mais de pressão para ele sentir dor. Entende ou não? Então a atividade, isso é comprovado, são vários estudos de algometria de pressão. Então significa que a atividade física aumenta a liberação de substâncias analgésicas. Tudo bem? Pessoal, alguma dúvida nessa via? Não? Muito bom. O que eu tenho aqui, pessoal? Olha lá. A via gustatória ou gustativa. Primeiro, eu tenho uma área aqui chamada de área de trato solitário. Toda essa área achurada e cinza é o trato solitário, que capta informação, obviamente, da cavidade oral, da região de orofaringe e também do início da laringe. A capacidade gustatória, ela não está só na língua, ela está na língua, ela está na valécula
e ela está na epiglote. A língua, a valécula e a epiglote são dotadas de terminações que captam o sabor, sim ou não? Então não é só a língua. Então eu tenho quem aqui captando? Os pares que eu conheço. Eu tenho o lingual, eu tenho o glossofaríngeo e eu tenho o vado. Os três são capazes de captar esse tipo de somestesia. A gente fala muito sobre quem? Sobre a terceira saída do facial, que é o corda do tímpano. Mas a gente esquece desses outros. Então, mas nós agora que estamos em neuro, a gente aumenta um pouquinho a condição das informações. Essas informações são transferidas de toda essa região de língua, de epiglote, e e valécula. Essas informações são transferidas via neural, através dos nervos que foram comentados, até esse núcleo do trato solitário. É uma área nuclear cheia de corpos de neurônios aqui. Faz o que? Sinapse, cruza, olha lá, contralateralmente, sobe até quem? Sobe até o tálamo, e do tálamo manda para a área gustatória ou gustativa. Aqui está colocando como lábio inferior aqui do lobo parietal. Por quê? Porque pega o lobo parietal e o lobo insular. Tem que pegar o lobo parietal para saber que é a língua. Tem que ir para a área homuncular da língua. E pega a área de decodificação insular da gustação, a própria interpretação do gosto. Então, mais uma vez, captação das terminações de língua, valécula, epiglote, transferência para o trato solitário, sinapse, subiu, sinapse no tálamo para decodificar o sabor, ok? Aqui sim, ó, é reflexo, Pedro? Não, não é reflexo. Então a primeira sinapse é o que? Modulação, intensidade desse sabor. Depois, interpretação desse sabor. Depois, a localização na área homuncular da língua, sim ou não? Ótimo. Mas professor, para onde vai no tálamo? Porque o tálamo tem vários núcleos. Vai para o núcleo ventro-póstero medial do tálamo. Tá? Então eu tenho essa sinapse de identificação no núcleo ventro-póstero medial do tálamo. Isso significa que eu passo a ter uma informação que sai de uma região periférica, que faz sinapse no trato solitário, que sobe para uma segunda sinapse de identificação na região talâmica, no núcleo ventro-póstero medial, e que logo após identifica no homúnculo, ok? Sim ou não? Sobe por onde mesmo? Como assim sobe por onde? Não sei, queria saber por onde que sobe. Por essa via neuronal aqui, ó. Top. Tá? Então, são os neurônios de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Primeira ordem da língua, ali, valécula e epiglote, até o trato solitário. Segunda ordem, trato solitário até núcleo ventro-póstero medial. Terceira ordem do núcleo ventro-póstero medial até o córtex. Tudo bem? Maurício, a segunda sinapse é do quê? Primeira sinapse de modulação, segunda de identificação, terceira de localização. Aí não é aqui. Aí nós temos a via auditiva, que vai ser a última agora que nós vamos falar. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida da via gustativa? Não? Tudo certo. Tudo certo? Área 43 de Brodmann lá. De modulação. Nada.
Tá tudo bem, pessoal? Ok. Bom, representação da via auditiva. Olha lá. Essa é a área do corpo trapezoide, olha lá, Pedro. É a área do parênquima da ponte, a região mais interna. São fibras transversalizadas aqui. Então, olha lá. Eu tenho captação da inervação vestíbulo-coclear. O nervo vestíbulo-coclear traz a informação ali do ouvido, da orelha média interna, propagação do som e vibração. Eu tenho neurônios internunciais aqui. Essa área aqui de núcleos cocleares. Nessa área de núcleos cocleares eu tenho sinapses que transferem colateralmente, através dessa massa do corpo trapezoide, a informação auditiva para que a mesma possa o quê? Subir para colículo inferior, olha lá, passo a ter uma segunda sinapse, do colículo inferior, uma terceira sinapse no corpo geniculado medial e depois uma interpretação aqui na área de giro temporal. Qual a área do giro temporal? Veja, é um giro temporal que eu não passei a vocês. Os giros temporais eram superior, médio e inferior. O giro temporal, veja aqui comigo, o giro temporal médio, em sua porção mais posterior, ele curva posteriormente e medialmente à frente do lobo occipital para formar o giro temporal transverso. E é nesse giro temporal transverso que é a área primária da audição. A gente simplificava falando giro temporal superior, tá? Mas esse giro temporal transverso é o meio de ligação entre eles, entre o superior e inferior. Da mesma maneira que a gente simplificava no começo, que o lobo occipital era dividido em superior e inferior e que o sulco calcarino era a área primária da visão, aqui é a área primária da audição. Então, qual é a área primária da audição? Qual é a área primária da audição? Entre o giro temporal superior e médio, onde curva-se um giro temporal transverso posteriormente, passando à frente do lobo occipital. Então aqui é a área primária da audição. Então, mais uma vez, a informação sobe contralateralmente e a informação sobe ipsilateralmente também, tá? Contralateralmente e ipsilateralmente. E o porquê disso? Porque, se vocês recordarem, o lobo temporal ele tem conexões com aquela porção parietal, onde é formada a interpretação da linguagem, com a área de Wernicke, que do lado esquerdo é a interpretação da língua materna e do lado direito a interpretação de uma língua não mater. Então as informações precisam efetivamente ser cruzadas, porque você não escuta apenas com o ouvido esquerdo, não é? Tem que transferir para ambos os córtex e com o direito também para ambos os córtex. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Diga. É depois da sinapse no corpo genicular que vai cruzar contralateralmente e lateralmente? Não, já cruza aqui embaixo, ó. Depois da primeira sinapse, nesses núcleos cocleares aqui, já cruza no corpo trapezoide da ponte aqui, ó. O cruzamento é na ponte. Por que o cruzamento é na ponte? Porque a ponte é uma comissura. A ponte é a segunda maior comissura. Primeiro é o corpo caloso, depois é a ponte. Então já cruza na ponte. Ok? Tudo bem, pessoal? Perguntem. Tem alguma dúvida? Diga isso. Ótimo. Terceira sinapse é aqui, ó. Primeira aqui, segunda aqui, terceira aqui. Como é chamada essa área?
corpo geniculado medial, tá? Colículo inferior, corpo geniculado medial. Olha aqui, ó, dá uma olhadinha comigo. Colículo inferior, ó o braço do colículo inferior, ó, estrutura anatômica importante, se é que vocês entendem ou entenderam, né? Dia 3 está chegando. Então, aqui eu tenho quem, ó? Braço colicular, o quê? Inferior, tudo bem? Ligando o colículo inferior no corpo geniculado medial. E aqui é quem? O colículo superior, que através do braço colicular superior vai ligar no corpo geniculado lateral. Ok? Então, esse liga nesse e esse liga nesse. O de baixo é via auditiva e o de cima via visual. Certo? Tudo bem? Respondam. Ok. Bom, essas são as 4 vias, dentre elas reflexas também. Eu vou fechar o e-mail. Tem mais alguma dúvida de via? Aproveitem. Como chama o braço? Braço colicular superior, braço colicular inferior. Então, ótimo. Tudo bem. Pessoal, vamos por eliminação. Vamos por eliminação. Dúvidas nos limites diencefálicos, nos cortes frontais, transversais ou sagitais? Vocês poderiam responder pelo menos. Não, ótimo. Tudo bem. Dúvidas nas estruturas menores do diencéfalo que são possíveis de ser identificadas? Como, por exemplo, aderência intertalâmica, como, por exemplo, o próprio tálamo, como, por exemplo, o sulco hipotalâmico. Alguma dúvida nessas estruturas? Creio que não. Não. Diga. Não, ainda não. Ainda não. Muito bom. Dúvidas nos núcleos e funções desses núcleos do tálamo? Não. Dá para entender o que é grupamento anterior, medial e lateral? Dá para entender que cada grupamento desse é dividido por uma lâmina em Y ou medular interna? Sim. Respondam com sinceridade. Sim. Ótimo. Dá para lembrar e recordar que no grupamento anterior nós tínhamos o núcleo anterior que recebia informação de dor pelo circuito de Papez, de retroalimentação dessa dor crônica, psicogênica? Ok. Dá para entender que no núcleo, ou melhor, no grupamento medial aqui, nós tínhamos o núcleo mediano e medial? Lembram que no núcleo mediano era TGI baixo? E no núcleo medial nós tínhamos o SARA, o recebimento de informações de atividade reticular, de vigília? Ótimo. Núcleo lateral, ventral anterior, ventral lateral, ventral póstero lateral e ventral póstero medial, ok também? Minha dúvida é na região pulvinar, corpo geniculado lateral. Tá. Eu tenho dúvida na via óptica, Qual dúvida em questão? na sequência. Sequência: onda luminosa, câmara anterior, posterior, póstera, fundo retinoide, cones e bastonetes, disco do nervo óptico, decussação do quiasma. Assim, não tá entendendo, mano. Não, tô calmo. Então vamos de novo. Gente, informação luminosa. Senoidal, a onda, propagar. Lembra, a gente enxerga entre 400 e poucos nanômetros
até 870 nanômetros. É o espectro visível de luz que a gente tem. Bateu lá, câmara anterior, câmara posterior, câmara póstrema. O que tem no fundo lá? Retina. E o que tem? Células que vocês conhecem. Pois o ano que vem vocês vão ver que são 10 camadas de células na retina. Muito bem, mas é um problema para mim. Sempre as mesmas, né? Beleza, captou. Transferiu para onde lá no fundo? O disco do nervo óptico que converge pro nervo óptico, ok? Cruzou aonde? No quiasma óptico. E vai para onde? Vai passar contornando a parte mesencefálica, contorna lateralmente o bordo mesencefálico. Depois chega onde? No corpo geniculado lateral do tálamo. Do corpo geniculado lateral, desce para o colículo superior do mesencéfalo. Do colículo superior, vai para o sulco calcarino, ou seja, para a região calcarina, entre a porção occipital superior e inferior. Tudo bem? Eu parei no Bordo ou margens laterais do mesencéfalo, depois corpos geniculados laterais do tálamo, depois colículos superiores do mesencéfalo e depois ali a região calcarina do lobo occipital. Certo? Beleza. Tá. Bom, núcleos laterais, beleza também? Ventral anterior, ventral lateral, ventral póstero lateral, póstero medial. Então, ótimo. Olha aqui, ó. Olha lá, essa figura bem didática, ó. Grupamento anterior em azul e em verde. Grupamento medial aqui branco e rosa, dividido em núcleo mediano e medial, branco e rosa. E o grupamento lateral externamente posicionado a lâmina medular externa, tá? E todos os núcleos que a gente viu, aliás, nem todos eu mencionei, mas os principais: o ventral anterior, o ventral lateral, o ventral póstero lateral, tá? O ventral póstero medial e lá no pulvinar os corpos geniculados. Hipotálamo. Olha aí o hipotálamo. Eu vou simplificar o hipotálamo hoje. Tá? Foi uma aula que mereceria mais tempo. E eu vou simplificar porque vocês terão endócrino em fisiologia. Então, no eixo endócrino ali, neuroendócrino, nós conversaremos lá sobre prolactina, sobre FSH, LH, GH e tudo mais, tá? Desde sua produção e maturação. Então nós vamos dar uma simplificada aqui. Eu nem vou falar nas 3 partes que eu falei da última vez. Eu vou falar de alguns núcleos que eu julgo importante para vocês, tá? Eu tenho núcleo pré-óptico, supra-óptico, supraquiasmático nesse primeiro momento, o dorso medial, o ventrolateral, ok? Então vamos lá. Núcleo pré-óptico. Núcleo pré-óptico é dividido em 2. O núcleo pré-óptico anterior, ele interpreta condições térmicas relacionadas ao frio. Então ele interpreta a sensação de frio e tenta regular. É o termostato para o frio. Então, mais uma vez, primeiro núcleo. Nós não vamos encontrar aqui, tá? Mas vamos colocar aqui, ó. É melhor até eu desenhar e colocar os núcleos num outro desenho. Eu teria um pré-óptico anterior e um pré-óptico posterior, ok? O pré-óptico anterior, regulação térmica do frio.
E o pré-óptico posterior, regulação térmica do calor. Então é um termostato biológico, é um relézinho biológico. Os núcleos pré-ópticos são os primeiros núcleos de frente para trás. Nós estamos indo de onde? De anterior para posterior, testa para nuca. Então são dois pré-ópticos, o anterior e posterior. Regulação térmica para o frio e para o calor. Depois eu tenho um núcleo que é Pré-óptico não é de controle volêmico? também, mas junto ao controle volêmico tem outro núcleo que o auxilia. Por isso que eu quis resumir. Um ajuda o outro nessas relações. Porque quando está frio, o que você tem que fazer para controlar a pressão arterial? Aumentar a diurese, aumentar a eliminação, aumentar o clearance renal, a depuração, consequentemente a taxa de filtração glomerular. Então ele faz os dois, ele interpreta termicamente, principalmente aquele que interpreta o frio, que é o núcleo pré-óptico anterior, e de certa maneira ele identifica que essas pressões estão alteradas e manda a informação para um núcleo que irá cessar ou aumentar a produção de ADH ou vasopressina. Entende? Aquele núcleo da vasopressina, ele precisa da ação pré-óptica, senão ele não trabalha. É como se fosse uma via associativa entre os núcleos aqui. Tá? Mas vamos com calma que nós chegaremos lá. Então, primeiro, dois núcleos pré-ópticos, um anterior e um posterior. O primeiro regula o frio, o segundo regula o calor. Ambos vão mandar informação para outros núcleos que são importantes. Depois do pré-óptico, eu tenho o supraóptico. E esse núcleo supraóptico, ele faz o quê? Ele trabalha com a regulação do ciclo circadiano. Então ele trabalha com a regulação do ciclo sono e vigília, o supraóptico, dentre outras funções associativas que nós comentaremos. E o núcleo supraquiasmático, olha lá, Pedro, e o supraquiasmático, o ADH. Então não posso dizer que a regulação volumétrica é só de um, mas dos dois, porque um reconhece a temperatura e manda para o outro, para associar na regulação volumétrica. Então eu tenho dois pré-ópticos, um supraóptico de sono e vigília e um supraquiasmático da regulação hormonal. Além desses núcleos, eu tenho um que é um núcleo dorsomedial. Esse núcleo dorsomedial, como ele é dorsal, ele está em contato com o sistema límbico. Ele é um núcleo dorsal, ele está em contato exatamente com essa área aqui, ó, do meu símbolo, a região istmica do meu símbolo. Por isso é uma área de regulação emocional e comportamental, justamente no hipotálamo. Então o hipotálamo, além de todas as funções vegetativas que a gente está trazendo, ele também tem uma certa parcela e seara na contribuição da regulação emocional e comportamental. O dorso, por quê? Porque ele fica acima, o dorso medial. Tudo bem? Depois nós teremos um núcleo que é o ventromedial. O núcleo ventromedial, ele é responsável pela saciedade, controla a saciedade do período prandial, da alimentação. Tá? Então esse ventromedial controla a saciedade. Os núcleos ventrolaterais, o que? A voracidade. Então o ventromedial, a saciedade, e os laterais, o que? A voracidade. Né? Eu até citei que os macacos eram estimulados, comiam vorazmente ou ficavam muito tempo sem comer, quando em miliamperagem eram estimulados. Tudo bem, pessoal? Então o que eu vou cobrar? Eu vou cobrar núcleo arqueado? Não vou. Eu vou cobrar, sei lá, núcleo paraventricular? Também tem? Não vou. Então vai aonde aqui? Vai até aonde? Nós vamos até aonde? Pré-óptico anterior e posterior, supraóptico, supraquiasmático,
dorso medial, ventromedial e ventrolaterais. Tudo bem? Combinado assim? Tudo bem. O que mais que tem dúvida? Aproveitem. Vamos lá. Já foi via, já foi tálamo, já foi hipotálamo. Imagem, todos têm aqui consigo os vídeos do tutorial da ressonância nuclear magnética de córtex e da região de tronco? Não. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir para a representante entrar em contato comigo e os links do YouTube estão disponíveis. E eu mando o link. Está upado no YouTube, manda o link, você assiste. É a mesma coisa que seria eu estar falando aqui, igualzinho, com as mesmas palavras. Ok? Pessoal, bom final de semana, boa prova de patologia e a gente se encontra. Beijos e abraços.